Era a segunda metade dos anos 80 e nele tive um contato inicial com muitos fliperamas, desde jogos de navinha, briga de rua ou mesmo jogos de plataforma. Mas se tinha um que eu curtia jogar muito, eram os jogos de guerra. Também numa época em que Rambo, Braddock e demais filmes de guerra estavam na moda, os arcades também não podiam ficar atrás, né? E em 1988 surge aquele que levaria muitas, mas muitas de minhas fichas. Estou falando de Cabal. Cabal foi produzido pela Atari Corporation e o mesmo era divertido, difícil e frenético. Você se sentia num campo de batalha e tentava sobreviver a todo custo. É sério, a sua vida parecia que era sua vida de verdade. Ele tinha uma particularidade. Além de ser um jogo de tiro em terceira pessoa, ele utilizava um cursor como mira para acertar os inimigos. E isso era muito diferente para aquele tempo. E no decorrer dos anos, outros jogos surgiram utilizando esse mesmo tipo de mecânica e acabaram até se tornando um subgênero do mesmo, recebendo o nome de Cabal Styles. E hoje você vai conferir comigo 12 desses jogos que no decorrer de todos esses anos ainda utilizam a mesma fórmula de Cabal de 1988. Começando pelo seu próprio port para Nintendinho, que é o melhor de todos. No jogo, você fica numa área limitada para sua movimentação, o qual você faz o movimento de andar, rolar, atirar e se proteger. Sim, para ter uma ajuda para se proteger numa área tão limitada, existem vários objetos quais você se esconde para se proteger dos tiros. O problema é que essas barreiras são destrutíveis e chega um momento que fica totalmente desprotegido, te forçando a usar as suas habilidades para se esquivar dos ataques inimigos. Uma diferença entre a versão do arcade e a do Nintendinho é que o arcade tem 3 botões: tiro, rolamento e granada. Já o Nintendinho, como temos apenas 2 botões, um fica para o tiro, o outro para o rolamento, e para utilizar as granadas é preciso apertar os 2 botões. E para ajudar a destruir tudo no seu caminho, você tem alguns power-ups e granadas que dropam de seus inimigos. O jogo possui 5 estágios com 4 níveis cada, sempre nos mostrando diferentes campos de guerra e batalha contra chefes. Mas te falar, o segredo do jogo é esquiva, hein? Rapaz, como esse jogo cobra sua habilidade em esquivar tudo que vem ao seu encontro. Mas brincadeiras à parte, como tinha dito, de todas as versões lançadas de Cabal para vários consoles da época, a do Nintendinho ainda é considerada a melhor de todas. Não perde nada para o arcade e impressiona com seu desempenho e movimento. Ah, e se puderem, joguem em co-op. O jogo pode ser bem punitivo, mas à medida que você passa de fase, o mesmo se torna divertido, lhe proporcionando uma experiência que vale a pena. Depois do lançamento do arcade de Cabal, a Atari Corporation lança também Blood Brothers em 1990, que é uma sequência de Cabal, só que agora com tema de faroeste, com as mesmas mecânicas e jogabilidades. Aqui os elementos do jogo foram todos trocados. Em Cabal, os inimigos dropavam armas e bombas. Aqui são porquinhos que dropam esses upgrades, e os inimigos agora são cowboys e índios. Claro que hoje isso daria uma treta violenta, mas enfim, os chefes agora são maiores e mais desafiadores, exigindo de uma alta atenção e habilidade do jogador. E mesmo bem mais coloridos e com mais detalhes, Blood Brothers ainda tem o espírito de seu antecessor, oferecendo muito desafio e diversão para vocês. Em 1994, uma empresa americana chamada Primark faz uma versão Cabal chamada de Hard Times. Aqui, o jogo se passa numa cidade onde você disputa território com gangsters. O detalhe aqui é que o jogo é um bootleg. Sim, um jogo pirata, mas ele pirateou Blood Brothers. Sim, Hard Times é uma versão alterada de Blood Brothers. Para você ter uma ideia, o jogo não tem nem som. E tempos depois é que foram inserir uma música e efeito sonoro nele. E o detalhe é que ele foi lançado assim mesmo. E até hoje é difícil de achar essa ROM completa com som e tudo. Mas te falar, eu joguei ele mudo e mesmo assim eu me diverti. Também em 1994, outra empresa se aventurou em fazer um jogo estilo Cabal. A Nix produziu Pirates,
um jogo de arcade que é uma imitação completa de Cabal. Mas esse jogo pirata tem como tema pirata... Pera lá, é um jogo pirata com tema de pirata, enfim... Ele é bem divertido e muito mais sofisticado do que eu esperava. O objetivo do jogo é encontrar um grande tesouro, e para chegar até ele você precisa passar por localizações de um mapa, atirar em um monte de bandidos que também querem esse tesouro e ganhar passagem para a próxima fase. No todo, o jogo tem 4 fases, sendo que cada uma delas contém 4 cenários para vencer. E mesmo sendo uma versão pirata de Cabal, ele não perde nada para o original no quesito de diversão. Vai por mim. Como eu disse, nos anos 80 os filmes de guerra estavam em alta e os desenhos não ficaram para trás. Com os seus heróis de guerra, obviamente que isso teria que virar brinquedos e desenhos animados. E G.I. Joe, ou Comandos em Ação aqui no Brasil, virou uma febre. Mas o que muita gente não sabia é que em 1992 a Konami tinha lançado um arcade de 4 players da famosa série de brinquedos e desenho. O game faz o jogador mergulhar no mundo de ação popular série e é conhecido por ser o único jogo estilo Cabal que possui 4 controladores, cheio de efeitos sonoros, com vozes e explosões, tudo no tema do desenho de G.I. Joe. A Konami entrega um jogo que realmente te fazia estar dentro do desenho. Voltando para os consoles caseiros, temos Double Hawk, que é um lançamento exclusivo para Master System. E no game você controla John e Jack, 2 guerreiros das Nações Unidas que foram convocados para derrubar uma organização terrorista. Tirando o detalhe em que só vemos metade dos bonecos de costa e todo o resto bebeu da fonte de Cabal. O jogo possui 5 missões com 4 partes cada, e os heróis precisam passar por tudo isso com o auxílio de alguns power-ups que aparecem poucas vezes no meio do jogo. Ele também possui 2 níveis de dificuldade, sendo que no hard o número de inimigos é maior e a chuva de balas também. O ponto negativo é dele não ter uma trilha sonora, mas todo o resto compensa. Sua jogabilidade é muito boa e o desafio do mesmo faz você ficar jogando por horas. E aí, já jogou algum desses que eu falei? Sim? Não? Bom, de qualquer maneira, quero agradecer por você estar acompanhando o vídeo até agora e comente embaixo aí o que você está achando, tá? Mas não vai embora porque tem mais, ok? Só confere aí se você já deixou aquele like para me dar aquele help, beleza? Então, bora continuar. NAM 1975 é um lançamento original para o Neo Geo e é um clássico do gênero. Nele, somos uma força especial que temos a missão de resgatar um cientista e sua filha no Vietnã. Com uma jogabilidade de ritmo acelerado e inimigos frenéticos, os jogadores precisam ter muita atenção, pois aqui um vacilo tem um preço alto. Mas tirando a dificuldade, o game tem um design muito bacana e os efeitos sonoros e a música são impressionantes. O mesmo possui vozes pouco abafadas, mas nada disso tira a diversão. NAM 1975 oferece um ótimo fator replay, ainda mais se você jogar em modo co-op. É diversão garantida. E olha, possui uma batalha final impressionante. Não vou falar nada não, vai lá jogar, vai. Agora misture Cabal com reptilianos e batalhas espaciais. Sabe o que vai dar tudo isso? Um jogo chamado Alligator Hunt. Produzido pela desconhecida Galico, o game nos apresenta uma mistura de camadas bem feitas com efeitos bacanas e tiros e explosões com batalha de naves espaciais, nos mostrando também um impressionante trabalho com sprites. Mas o jogo peca em ter apenas uma jogabilidade mais desenvolvida nos estágios iniciais. As demais perdem um pouco do ritmo, deixando menos envolvente e desequilibrado ao mesmo tempo. A falta de power-ups também deixa a desejar, ficando assim algo meio repetitivo e quebrando assim um pouco da experiência inicial do jogo, porque sim, ele começa muito bom, mas depois ele fica um pouco enjoativo. Mas vamos dar um ponto para ele, né? Pois mesmo sendo um jogo desconhecido, podemos, graças aos emuladores, termos a chance de ver um pouco mais da história desses jogos do estilo Cabal. Um pouco mais à frente dos anos aí, encontramos Charging Blast, que foi um outro Cabal Style
que foi lançado para o Dreamcast em 2000. E nele você controla um entre 3 personagens que precisa atravessar por diversas boss fights. E mesmo as batalhas sendo simples e curtas, ele possui uma ótima ação e uma boa variedade de power-ups, deixando a jogabilidade ainda mais dinâmica. O jogo apresenta 5 missões, com várias fases entre elas, podendo escolher o modo cooperativo ou time attack, se assemelhando muito aos arcades que a gente joga no shopping, sabe? Inclusive com uma limitação de créditos. Já a sua trilha sonora toda eletrônica empolga, mas muitas vezes ela é ofuscada pelos efeitos sonoros das vozes que o jogo possui. É uma boa adição para esse estilo de jogo no Dreamcast, e é sempre bom conferir essas joias perdidas em algum sistema. Quem aqui lembra de Ultraman, Kamen Rider e Gundam? Lembrou? E se eu te falar que eles ganharam um jogo estilo Cabal também? Pois é, estou falando de The Great Battle 5 do Super Famicom. Criado em 1995 pela Banpresto, The Great Battle 5 leva nossos heróis icônicos para o mundo dos pistoleiros do Velho Oeste, se assemelhando muito com o seu antecessor, o Wide Guns. Mas o que diferencia aqui é que o jogo é uma mescla de jogo de plataforma com fases e desafios em que o chefe tem a visão no jogo estilo Cabal. O game é bacana, mas no entanto, sinto que ele poderia ser mais parecido com o Wide Guns, mas ele é bem limitado. Ele poderia focar apenas em um gênero em vez de 2, mas ainda assim não tira a diversão dele. E de você poder jogar alguns heróis icônicos vestidos de cowboy não tem preço. Dos atuais eu acabei trazendo aqui Zombie Panic in Wonderland, que é um divertido jogo de tiro no estilo Cabal lançado para o Nintendo Wii em 2007. E nele temos um mundo ambientado nos contos de fada, e nele temos Momotaro, que é um personagem do folclore japonês, que ajuda conhecidos personagens de outros contos de fada a deter hordas de zumbis. Contos de fadas, princesas e zumbis. Que radical, né? A jogabilidade é frenética e ao mesmo tempo muito boa, tendo uma grande variedade de power-ups e cenários destrutivos, com uma variedade de zumbis para derrotar e os boss fights bem desafiadoras. E com um visual todo anime, bonitinho e uma trilha sonora bem diversificada, Zombie Panic Wonderland entrega uma ótima experiência de jogatina de arcade, com gráficos bem bonitos e um tom bem irreverente. É um jogo que passou batido pelo Wii, e com certeza é mais uma daquelas joias raras de jogos cooperativos de tiro que devemos dar uma conferida. Caso você não tenha Wii, o jogo foi relançado para PC em 2019 na Steam, então corre lá. Meu amigo, esse aqui eu deixei por último de propósito, porque que jogo sensacional é esse? Estou falando de Wide Guns. Esse frenético jogo de tiro Cabal Style tem um tema steampunk que nos apresenta Clint e Annie, que assim como em Cabal, usa uma mira móvel também para atirar em seus inimigos enquanto desvia das balas. A dupla possui esquivas, dando cambalhotas, pulos duplos e laços de energia que congelam os inimigos, sem contar as suas bombas que limpam o mapa inteiro, destruindo todos os inimigos do cenário. Esse jogo com certeza possui o maior e melhor arsenal de power-ups do gênero. Possuindo 6 níveis de pura ação intensa, o game oferece uma jogabilidade desafiadora, ainda mais no modo cooperativo, hein? Os chefes são um show à parte, um mais lindo que o outro. Tirando você, cara, você é um porre, velho. Você é um... meu pai. Eu tô nessa posição porque eu sou burro mesmo, velho. O visual impressiona, e isso é que estamos falando de um jogo de 1994, hein? A sua produtora, a Natsume, não economizou na produção desse game, fazendo dele um dos clássicos de Super Nintendo mais queridos. Anos depois, mais precisamente em 2010, o jogo ganha um belo de um remake intitulado de Wide Guns Reloaded, que atualizou todo o visual, adicionou mais 2 personagens jogáveis e tendo agora a opção de jogar com até 4 jogadores simultaneamente, tendo alguns inimigos e estágios novos, sem contar a tela full screen. Só digo uma coisa, se você já gostava do clássico Wide Guns, esse remake então, você vai amar. Você pode encontrá-lo nas principais plataformas, inclusive na Steam. Então aproveite!
Bom, hoje você conheceu o Cabal, um grande clássico dos arcades dos anos 80 e suas crias que surgiram no decorrer dos anos. E aí, gostou? Caso você conheça mais um jogo nesse estilo, dá uma comentada aqui embaixo, beleza? E do mais, se você gostou do vídeo, não deixe de dar aquele like para fortalecer e inscreva-se para não perder as novas atualizações do canal, certo? Ah, se possível, deixe comentários, porque você comentando eu estarei respondendo você e isso fará com que o YouTube entenda que estamos tendo um engajamento, um bate-papo, e assim ele possa me aprovar e recomendar meu conteúdo para muito mais pessoas, beleza? Lembrando que temos vídeo novo toda semana, e se caso eu atrasar ou se não tiver vídeo, é porque eu estou jogando algo para fazer uma review bacana, certo? E para não perder o costume, vou deixar para vocês aqui mais 2 vídeos. Conheça os minigames de pesca em jogos que não são de pesca e descubra o que são os idle animation nos games. Assim, você pode ficar um pouquinho mais comigo aqui, beleza? Então é isso, obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e nos encontramos no próximo Retropoint, o ponto de encontro de quem curte videogames. Até mais!